Boa noite a todos. Hoje estou aqui para discorrer sobre o trabalho denominado por Uno Químico, ferramenta lúdica de aprendizagem no ensino de química para alunos surdos. Esse trabalho é composto pelos seguintes autores: eu, Joyce dos Santos, Júlia Maria, Evane Micaele, Luana Kelly e a nossa orientadora Alessandra Marconi, no qual também é orientadora e tutora do Programa de Educação Tutorial PET Química do IFPB Campus João Pessoa. É de conhecimento de todos as diversidades que as redes escolares elas vêm enfrentando. Uma dessas problemáticas é a questão de tentar manter a atenção do aluno, fazer com que o aluno tenha interesse nas ciências exatas e que consigam associar de modo significativo, ter uma aprendizagem significativa e que consiga correlacionar com o seu cotidiano e com os fenômenos que acontecem em torno. Dessa maneira, muito se tem discutido sobre a utilização de metodologias ativas e essas metodologias ativas, infelizmente, são geralmente as atividades são desenvolvidas utilizando apenas a língua portuguesa. E isso é uma problemática para os deficientes auditivos e surdos e também para outras deficiências. Dessa maneira, a gente destaca aqui a importância de desenvolver materiais didáticos inclusivos para que esses materiais eles tenham alcancem, né, uma aprendizagem significativa em todos os presentes da turma e não que seja uma atividade onde apenas ou as pessoas deficientes tenham uma aprendizagem significativa lúdica ou apenas os ouvintes. Então, esse é o que destacamos aqui. Dessa maneira, o objetivo geral do trabalho é elaborar um jogo intitulado Uno Químico para o ensino de química que tem um foco na tabela periódica e como sugestão a aplicação em turmas do primeiro ano do ensino médio. Aqui no sistema educacional brasileiro, essa temática de tabela periódica é vista no primeiro ano, em virtude de que abre portas, né, para os outros tópicos da área da química e de suma importância para todo o desenvolvimento e construção acerca das outras propriedades que vai ser estudada. Dessa maneira, um Uno inclusivo para deficientes auditivos e surdos e também ouvintes. Dessa maneira, a gente sabe a importância das metodologias ativas nas salas de aula, o quanto atrai a atenção dos alunos, interesse e participação, e também como consequência, né, uma aprendizagem significativa. Dessa maneira, os jogos eles vão oferecer uma liberdade e um ambiente sem pressão, tendo em vista que o aluno muitas das vezes tem vergonha ou receio em perguntar algo, então, a partir do momento que está ali um jogo didático de caráter inclusivo, permite que ele interaja, se expresse sua criatividade e também não se permita errar, de modo que errou, aprende ali, conserta todo mundo junto. Então, é uma atividade colaborativa que visa exatamente uma aprendizagem significativa. Dessa maneira, essa importância do jogo lúdico ele tem que vir associado com um caráter inclusivo, tendo em vista que muitas das instituições de ensino superior elas vêm apenas incentivando os futuros docentes a fazerem desenvolvimento materiais que tenham apenas de caráter não inclusivo, que tenham ou apenas seja só inclusivo no sentido para a deficiência, ou então que seja apenas para os ouvintes, e isso segrega, né, um público. Conforme Mantoan, a inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro, e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então, é de suma importância não apenas para o ensino da química, mas para o ensino de matemática, de todas as áreas do conhecimento científico, que tenha essa inclusão. Conforme o Decreto 5.296/04, deficiente auditivo vai ser aquele que possui a perda bilateral, parcial ou total de 45 decibéis, e aí é aferido ao diagrama nas frequências 500 Hz, 1000, 2000 até 3000 Hz. Então,
Enquanto que, se a gente for olhar a perspectiva do que é a pessoa surda, é aquela que possui a perda auditiva, isso conforme o decreto 5.626/2005. Então, ela vai compreender e interagir com o mundo por meio de experiências visuais, é, a partir de vivências, e principalmente vai ter como sua língua primária a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E aí a materna, a secundária, na verdade, é a língua portuguesa. Então, por isso, destacamos aqui a importância de que os jogos inclusivos, materiais de sala de aula, eles sejam tanto na Libras quanto na língua portuguesa. Para esse trabalho, a pesquisa ela tem como metodologia a qualitativa e a participativa, o qual a qualitativa ela vai ser por meio de uma abordagem crítica e interpretativa, onde vai explorar as relações humanas e também traduzir esse significado. E a participativa é caracterizada pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. Dessa maneira, a pesquisa vai contar com as seguintes etapas. Primeiro, uma pesquisa bibliográfica referente à proposta, aos jogos inclusivos, que temáticas podem ser abordadas em jogos inclusivos. Em seguida, a adaptação do jogo para o ensino de química, porque o Uno é um jogo bastante conhecido em toda a população. As pessoas jogam, é um entretenimento, muitas das vezes em famílias, em comemorações. E aí, esse jogo vai ser agora baseado no ensino de química. Vai ser um jogo didático. Então, precisou fazer essa adaptação para o ensino de química e também para discentes que sejam deficientes auditivos e surdos. Após isso, houve a elaboração do protótipo de como ficaria esse jogo. Então, eu trouxe aqui as informações que estariam descritas nas cartas dos elementos químicos, né? Como eu mencionei nos objetivos, é um jogo que é para o assunto de tabela periódica. Então, aqui a gente tem as informações, o subnível, o símbolo, o nome, família e período, onde está disposto na tela com as seguintes setas. E isso percebe-se que temos utilização tanto da Libras quanto da língua portuguesa. Sabendo que cada elemento ele tem seu subnível, que é os quatro subníveis S, P, D e F, as respectivas cartas que os respectivos elementos que tem representam cada subnível vai estar disposto em cada uma das cartas. Por exemplo, o subnível S é a carta azul, então todos os outros elementos que pertencerem ao subnível S terão a coloração azul. Se pertencerem ao subnível F, então terá a coloração amarela. E o verde é o D e o P, o vermelho. Como assim no Uno tem as cartas coringas, o jogo também apresenta as cartas coringas, que é o troca-cor, mais 4, mais 2, bloqueio e a inversão. Os símbolos, eles são bem ilustrativos já para ter exatamente essa intuição, né? O aluno saber o bloqueio, já identificar o que é, e mesmo assim ter uma ajuda dos profissionais para facilitar. Então, o nosso trabalho ele visa demonstrar que, à medida que a gente avança o cenário educacional, é preciso também considerar a importância da gente desenvolver métodos inclusivos e materiais que sejam pautados na inclusão. Então, o material lúdico ele revela-se apenas como inovação educacional, mas também ele pode ser utilizado como um método avaliativo para complementação de notas, para aprendizagem e pode ser aliado a diversas coisas. Então, é uma atividade educacional que visa uma inclusão e uma equidade no ensino de química. Desde já eu agradeço e aqui estão as referências do trabalho.